segunda parte dessa nossa aula sobre trombose venosa profunda e suas complicações diz respeito ao diagnóstico da trombose venosa. O primeiro aspecto com relação a esse diagnóstico é se lembrar da existência da doença. E se lembrar, um fato importante, é que ela aparece em mais de 70% dos casos como complicação de outro tipo de doença, cirurgia, pós-parto, etc. Então, nos pacientes colocados em situação de risco, nós devemos estar sempre atentos para eventual desenvolvimento de sintomas da trombose venosa. Que sintomas e sinais seriam esses? O principal sintoma da trombose venosa é a dor. O paciente, em geral, chega com queixa de dor no membro afetado. É importante que essa dor é nas partes moles, não é uma dor articular, então já é um primeiro diagnóstico diferencial, é nas partes moles da extremidade, na musculatura da extremidade principalmente. E o segundo aspecto importante é o aparecimento de edema. Então o doente chega se queixando do aparecimento de edema ou se encontra no exame físico edema. De outro lado, também é importante que se procure nos pacientes que têm risco de trombose, como nos pacientes internados, seja por cirurgia, seja por doença clínica, que estão imobilizados, a procura diária dos sintomas e sinais de trombose venosa para que esse diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. Esse é um exemplo de um caso razoavelmente benigno de trombose, em que vocês têm um edema, pode-se ver comparando as duas extremidades, e é um quadro inicial de uma trombose venosa. Os quadros mais graves da trombose venosa são como esse que se vê nesta figura, em que nós temos um edema muito grande da extremidade, o paciente tem dor intensíssima na extremidade e o aparecimento de cianose. O edema por conta da obstrução venosa, com aumento da pressão capilar e pela lei de Stalin, saída de líquido no interior dos vasos, e a cianose pela diminuição da circulação do sangue no interior das veias, com consequência de diminuição da velocidade de fluxo no interior dos capilares, aumento da troca gasosa no interior e aumento da hemoglobina reduzida no interior dos vasos, levando então ao aparecimento da cianose. Esse quadro nós chamamos de flegmásia cerúlea dolens, que é flegmásia do grego significa inflamação, não é bem uma inflamação, mas é basicamente um edema. Cerúlea por causa da cor azul, cor do céu, cerúlea, e o dolens, porque é extremamente dolorosa. Existe um quadro intermediário entre aquele que nós vimos antes e este em que todo o membro é muito demasiado, porém pálido, é a chamada flegmásia alba dolens. É um quadro um pouco menos grave porque existe uma circulação colateral melhor do que num caso como esse. De novo, eu insisto, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico de um quadro como esse, mais cedo se inicia o tratamento, melhor a evolução do paciente. Qual a frequência com que a gente encontra os vários sinais e sintomas nessa doença? E vocês têm uma série de dados relativos a pacientes internados na enfermaria de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, a dor, o edema e o aumento da consistência muscular, que é por causa do edema muscular, aparecem em quase 90% dos casos. A dor, a compressão da musculatura aparece um pouco menos frequente, mas é um diagnóstico, um fator de diagnóstico importante. A dor no trajeto venoso pode ocorrer pelo processo inflamatório ao longo das veias, quer espontaneamente, quer a palpação do trajeto venoso. O chamado sinal de Romas, que nem todos hoje em dia utilizam, é a dorsiflexão passiva do pé. O doente então se queixa de dor na região da panturrilha, e a dilatação de veias superficiais são menos frequentes. A dilatação de veias superficiais, porque com a obstrução da veia profunda, as veias superficiais funcionam como uma circulação colateral. E finalmente a cianose, que é um sintoma de gravidade da doença, como vocês viram naquela figura anterior.
Existe um problema no diagnóstico da trombose venosa. Como vocês veem, o edema e principalmente a dor numa extremidade, num membro, pode ocorrer por trauma, pode ocorrer por uma série de outras alterações, quer seja ósseas, musculares ou articulares. E com isso, em torno de 30% a 50% dos casos em que nós fazemos suspeita de trombose venosa, principalmente os casos com menos sintomas, não são trombose venosa. Eles se devem realmente a alterações musculares ou alterações, rotura muscular ou outro tipo de doença, de afecção que atinge a extremidade. Isso obriga que nós utilizemos métodos auxiliares para aumentar a certeza diagnóstica da trombose venosa. Eu devo dizer, entretanto, que, devido à gravidade da situação da trombose venosa e os riscos de complicação, quando se tem o diagnóstico clínico de um quadro típico de trombose venosa, especialmente os quadros mais avançados, deve-se iniciar o tratamento como se fosse trombose venosa. E, se tiver chance, depois se realiza os exames para confirmar a trombose venosa existente. No caso do exame ser negativo, então se suspende o tratamento então iniciado. Que tipo de exame é esse? O exame que nós usamos hoje de rotina é o ultrassom. Ultrassom simples, ultrassom de cinzento, de massa cinzenta, que desde que ele seja em tempo real, isto é, com movimentação, permite o diagnóstico da trombose em todas as grandes veias dos membros. Então, nós conseguimos fazer o diagnóstico das tromboses proximais, isto é, da veia poplítea para cima, com o ultrassom simples. Como é feito isso? É feita a compressão do trajeto venoso pelo probe do ultrassom, e como vocês viram, quando se faz essa compressão, existe o desaparecimento da veia. Aqui do lado vocês têm a artéria que se mantém aberta com a compressão e a veia que se fecha durante essa compressão. Quando existe um trombo no interior da veia, não existe o desaparecimento total desta veia. Ela se mantém ainda visível por causa da presença do trombo no interior. Esse é um método universalmente usado para o diagnóstico da trombose venosa proximal. Existe a possibilidade também da utilização de ultrassons mais sofisticados, hoje com o uso do Doppler ou com maior facilidade na visualização da imagem. Então aqui vocês têm um aparelho de última geração, mostrando o trombo no interior da veia, diferente do tecido do sangue que corre no interior da veia. E de outro lado, pelo uso do Doppler colorido, se vê o fluxo sanguíneo em torno do trombo dentro da veia. Mas isso auxilia principalmente no diagnóstico das veias mais distais da veia da perna. Eventualmente, nós falamos da possibilidade de um sintoma de trombose não corresponder realmente à existência da trombose. Aqui vocês têm dois exemplos em que o quadro clínico dos pacientes era muito semelhante ao de uma trombose venosa, com edema, dor, e, no entanto, é um cisto de Baker, que é um cisto sinovial da região posterior do joelho, e aqui uma rotura muscular, um paciente que fez exercício e houve uma rotura espontânea do músculo, dando sintomas muito similares ao da trombose venosa, com edema e dor, principalmente a palpação da musculatura, donde a necessidade da realização, se possível, desses exames auxiliares para fazer esse diagnóstico. Antes de nós contarmos com ultrassom, o exame que se utilizava de rotina era a flebografia. A flebografia é uma radiografia da veia pela injeção de contraste, que é feita por uma veia do pé, principalmente a veia dorsal do hálux, e acompanhamento do contraste subindo pelo interior da veia. Aqui vocês têm uma veia femoral normal, com o contraste formando um túnel completo ao longo de toda a veia.
E aqui vocês têm um trombo recente no interior da veia, em que o trombo ainda não está aderido na parede venosa, ele aparece como essa sombra escura no interior da veia, ficando o contraste junto à parede da veia. Alguns chamavam isso de sinal do trilho, ou uma veia fantasma, por essa visão menos clara da veia. Com a evolução da trombose, o trombo adere à parede e desaparece completamente a presença de contraste no interior da veia. E nós vamos ver apenas uma circulação colateral como essa que se vê aqui. Então, vários níveis de circulação colateral sem o aparecimento da veia principal. Então, quando o trombo é recente, a imagem é essa. Quando o trombo é mais antigo, desaparece a imagem da veia principal com o trombo no interior. A flebografia é o chamado padrão ouro, foi o padrão contra o qual foram estudados todos os demais métodos diagnósticos para a trombose venosa. Comparado com a flebografia, o ultrassom nas veias proximais, isto é, da veia poplítea para cima, a sensibilidade é de aproximadamente 94%, quase 95%. E a especificidade também 94%. Já o ultrassom nas veias distais, esse baixa um pouco a sensibilidade, embora a especificidade ainda seja bastante alta. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética têm uma sensibilidade e uma especificidade muito altas também. Entretanto, elas não são utilizadas de rotina para trombose nos membros, mas elas são importantes no diagnóstico das veias centrais, por exemplo, veia cava ou veia dos órgãos abdominais. Qual é a conduta diagnóstica, então, que nós temos quando um doente nos procura com sintomas que possam sugerir trombose venosa? Então, diante da suspeita clínica da trombose venosa, uma maneira simples de ser realizada é, inicialmente, pela realização do ultrassom. Se o ultrassom for positivo, o paciente deve ser tratado para a trombose venosa. Se o ultrassom for negativo, deve ser repetido depois de 3 ou 4 dias e depois de 1 semana aproximadamente. Em alguns casos, por exemplo, pacientes muito obesos, o ultrassom pode não se conseguir uma boa visualização da veia. Nesse caso, ainda existe a utilização da flebografia. De novo, se a flebografia for positiva, o paciente é tratado, e se a flebografia for negativa, o paciente pode-se excluir a presença de trombose venosa. De novo, eu chamo a atenção que quando nós não tivermos a possibilidade da utilização de ultrassom, ou se, por exemplo, num final de semana não se tem um ultrassonografista disponível para a realização desse exame, o tratamento deve ser instituído e, no caso de existir uma trombose venosa, então é suspenso o tratamento que nós havíamos iniciado. Há muito tempo se procura um exame de sangue, um exame laboratorial que nos permitisse fechar o diagnóstico da trombose venosa sem a necessidade de um outro tipo de exame. Várias tentativas foram feitas com utilização de medidas de fatores de coagulação ou fragmentos depois da ativação dos fatores de coagulação, mas os resultados nunca foram muito convincentes. O que se usa atualmente é o chamado D-dímero. O D-dímero, ou dímero D na realidade, é o fragmento da trombina, da fibrina, após ter a fibrina sofrido uma ação do fator 13 e se tornado, então, uma fibrina insolúvel. Esse fragmento, a fibrina, ela sofre a ação da plasmina. Se vocês lembrarem, a plasmina faz parte do sistema fibrinolítico. O sistema fibrinolítico é composto do plasminogênio, que é ativado a plasmina, esse plasminogênio produzido no fígado, circulando. Esse fibrinogênio é ativado por fatores de ativação do plasminogênio e formação da plasmina. A plasmina vai agir sobre o fibrinogênio circulante e sobre a fibrina formada, mas ainda solúvel, antes da ação do fator 13.
Isso leva à formação dos chamados produtos de degradação do fibrinogênio, fibrina. Esses produtos se tentou utilizar esses produtos, mas eles são totalmente inespecíficos, então foi abandonado esse tipo de utilização. Aí se conseguiu, contra este fragmento da fibrina já formada, se conseguiu, pela utilização de anticorpos monoclonais, testes que permitem a determinação da quantidade de dímero D circulante no sangue. Esse método, então, se tentou utilizar como sendo um método diagnóstico ideal sanguíneo para a trombose venosa. Mas quando comparado com a flebografia, o nosso método de ouro, como nós falamos, a sensibilidade é muito boa, em torno de 90% dos casos. Mas a especificidade é muito baixa, em torno de 50%, isto é, praticamente jogar uma moeda para cima e se ter uma ideia se existe ou não a especificidade do caso. Isso porque o D-dímero aumenta não só na trombose, mas ele aumenta nos processos inflamatórios, uma simples gripe pode aumentar o D-dímero. As pacientes grávidas têm aumento do D-dímero, portanto ele não tem utilidade nessas circunstâncias. Por isso a sua especificidade muito baixa. Então ele serve para afastar a utilização a presença de trombo, mas ele não serve para fechar o diagnóstico de trombo. Então ele tem sido utilizado dentro de um esquema um pouco diferente daquele que nós mostramos anteriormente. Então, feita a suspeita clínica de trombose venosa, nós teríamos dois tipos, na realidade, de suspeita. Ou um caso de suspeita de uma trombose venosa mais provável, ou casos menos prováveis, com sistema mais frustro, mas que o diagnóstico é levantado como uma hipótese. Quer isso seja feito pela própria experiência clínica do médico, quer seja utilizando protocolos, como por exemplo o protocolo de Wells e outros protocolos que dão pontos para os vários sintomas e para os fatores de risco, e somando esses pontos a gente se indica que seria uma trombose mais provável ou menos provável. No caso da trombose ser mais provável, o D-dímero não tem indicação, na realidade, porque 10% dos casos de trombose, o D-dímero continua sendo negativo. Então, nesses casos, deve-se diretamente ao ultrassom e seguir, então, a mesma sistemática que nós mostramos anteriormente. Quando positivo, o paciente é tratado, quando é negativo, o ultrassom é repetido. Nos casos de trombose venosa menos provável, então o D-dímero tem utilidade no sentido que se ele for negativo, nós podemos afastar o diagnóstico da trombose venosa. E se ele for positivo, aí então se volta àquela ideia, se faz o ultrassom, se positivo é tratado, se negativo então se conclui que não existe a trombose. O importante então é que nós lembremos no diagnóstico da trombose venosa, em primeiro lugar, da possibilidade do acontecimento, da existência desse evento, em segundo lugar, do tratamento mais precoce possível. E lembrar também que nem todos os casos que simulam trombose venosa são trombose venosa e, por isso, exames auxiliares podem aumentar a correção desse evento. Obrigado.